Quando se trata da tecnologia, a inovação, a criatividade e a ousadia são fatores indispensáveis. Imagina a ideia de criar um semáforo solar, algo para prevenir acidentes de viação que têm ocorrido nos últimos tempos. Uma ideia bem inusitada. Para conferir. Com alto índice de acidentes de viação nos últimos tempos, surgem várias ações com vista a evitar o fenómeno. A tecnologia é também um recurso que pode ajudar a fazer isso. E foi mesmo usando a tecnologia que jovens da Chipefo, uma empresa nacional, têm a ideia de criar um semáforo solar, como forma de ajudar a reduzir os acidentes de viação na via pública. O acidente do tipo atropelamento tem sido em maior número em relação a choque entre carros ou despiste e capotamento. Por isso, nós vemos no semáforo solar a pensar nas vias onde tem fluxo de crianças, onde tem escolas, e também a pensar às vezes onde tem muito fluxo de pessoas a atravessar, pode ser em hospitais ou em mercados. Para além de ajudar a reduzir os acidentes de viação, este semáforo pode ajudar a controlar o tráfego em zonas muito movimentadas, principalmente ao redor de escolas primárias. É um dos locais que nós já vimos e que há necessidade de se colocar o semáforo solar é ao longo da nossa estrada nacional, que temos várias escolas ao longo do nosso país e que precisam de uma monitoria de forma automática sem precisar de intervenção humana. Já agora, de que é feito esta inovação para lá de interessante? Ele é feito mesmo de ferro, né? Ele é soldado, moldado cá localmente, com o intuito mesmo de reter, usamos a mão de obra local para poder criar mais empregos. Temos também painéis solares e temos também dispositivos automáticos dentro do próprio sistema do semáforo. Este é um instrumento 2 em 1, quer dizer que funciona tanto para os pedestres como para os automobilistas, mas há que realçar a importância dos usuários terem a consciência dos significados das cores dos semáforos. E por que não salientar? Vamos a isso. Diante dos semáforos, há que ter em conta que o sinal verde simboliza livre. Logo, nesse momento, é autorizada apenas a passagem de veículos na via. O amarelo tem por significado atenção. Ele dura em média 5 segundos e é o momento em que o motorista precisa reduzir a velocidade. Já o vermelho significa pare. Neste momento, a circulação de carros na via é impedida e deve ser realizada a passagem do pedestre. Pois bem, tendo em conta o significado das cores, este semáforo contém, por um lado, todas estas especificidades, mas também, por outro, o instrumento conta com apenas 2 cores, verde e vermelho. E depois de conhecer a composição e recordar das cores que compõem o instrumento, avançamos com o que mais interessa. Como funciona esta inovação? Nilza Mazive explica-nos. É um semáforo convencional, normal, onde temos as luzes, onde para os carros poderem atravessar, onde temos o verde, o amarelo e o vermelho para os carros. E deste lado temos o lado para os peões, onde temos o vermelho para os peões não atravessarem e temos o verde para os peões atravessarem. Então, assim que as pessoas querem atravessar a via, uma via movimentada, então, através do sensor, é só passarem a mão. Então, o semáforo para os carros começa a alertar para os carros pararem e fica o vermelho. Nesse mesmo tempo, o semáforo verde fica verde para os peões poderem passar. Este semáforo pode ser aderido por entidades, tais como escolas primárias, ou que tenham algum interesse em colocá-los em locais suscetíveis à ocorrência de acidentes de viação.
Entretanto, aos que irão aderir à inovação, deverão primeiro determinar o tempo de funcionamento das coras, tendo em conta a sua função. Em termos de programação do semáforo, do tempo em que o semáforo estará aberto ou fechado para os peões, a programação é feita pela entidade que vai adquirir o semáforo. Vai ter um telefone e pode programar a hora que quer que o semáforo fique aberto ou fechado. Depois disso, os usuários só precisam passar a mão e manejar o semáforo normalmente. Mas atenção a alguns detalhes que os usuários devem ter em conta. Ele estando aberto, mesmo que eu passe a mão, ele continua até o tempo estipulado para que ele feche. Então, mesmo que alguém passe a mão, ele continua por aquele tempo, depois fecha e deixa os carros passarem normalmente. E porque a ideia é inovar, esta criação teve em conta o contexto atual. Por exemplo, Estamos vivendo no tempo de Covid-19, então não podemos estar a colocar um botão onde todo mundo vai estar ali a usar. Então, o sensor é mesmo para evitar que as pessoas estejam a tocar no mesmo sítio. Esta é parte das vantagens do uso desta inovação. Mas há mais. Ele funciona, obviamente, à base de sol. De noite também funciona, porque ele vai ter uma base de baterias. Ele é móvel, podemos deslocar ele e pôr no lugar seguro. E também é automático, que é, na verdade, é aquilo que nós fazemos, coisas automatizadas. Enfim, e o que a inovação, a criatividade e a tecnologia juntas não fazem? Quem gosta de tomar banho com água bem quentinha? Bom, certeza que muitos. O termoacumulador é um aparelho que serve para ajudar a realizar este desejo. Mas como usá-lo sem gastar muita energia? Há aí uma solução para tal. Vejamos. O termoacumulador é um sistema de aquecimento da água que permite aquecer e regular a temperatura como desejamos. Mas bom, mais do que usá-lo, é preciso ter em conta que quando mal gerido, o aparelho pode gastar energia a mais. Foi mesmo pensando nisso que a empresa Chipef traz uma solução para reverter o cenário. Desenvolvemos esse dispositivo que, encaixado no termoacumulador, e o seu funcionamento também é automático, ou seja, quando eu vou para o meu banho, eu tenho que passar a mão num sensor e ele vai ligar o termoacumulador, vai permitir que a água quente saia do termo para tomar no banho. Depois do meu banho, depois de um certo tempo, ele espera a água aquecer, depois ele desliga o termoacumulador e corta a água quente para a água quente não sair nas torneiras. E dessa forma Evita com que a pessoa, quando vai lavar as mãos, volta a lavar a louça na cozinha e gasta água quente e liga o termo sem necessidade. Então, com isso, nós conseguimos reduzir uma média de 3 a 5 kW por dia. E não é que as famílias já precisavam desta solução? Estamos a ter um feedback super positivo. Começamos a montar neste ano em algumas casas e pronto, realmente é isso. A redução é visível imediatamente. Não é algo que tu tens que montar, vai esperar. No mesmo dia que tu montas, no dia seguinte, estás a ver que, olha, já poupei alguma coisa. Mas como essa redução ocorre? Bom, para além do dispositivo anexo ao termoacumulador, o usuário terá acesso a uma plataforma onde poderá ter todo o controle dos gastos durante o dia. Porque nós não queremos que o cliente adivinhasse que está a poupar. Montamos também um outro dispositivo que nós temos para mostrar o consumo de energia em tempo real. Então, o cliente vê no final do dia quanto é que gastei de energia e a que horas gastei mais energia e a que horas gastei menos energia. Então, assim o cliente fica mais ciente do seu fluxo de gastos em casa e pode tomar decisões mais sábias do que fazer para ter uma eficiência energética em casa. E para um melhor controlo, a plataforma tem alguns indicadores que ajudam a fazê-lo. O que mais interessa ao cliente são os quilowatts-hora, né? É o que o cliente gosta de ver. Mas nós temos muito mais dados lá. Temos a frequência, temos a voltagem, temos o fator de potência, temos os watts. Então, com esses dados todos, nós podemos garantir que
mostrar ao cliente só a qualidade de energia, porque não basta só ter energia, mas a qualidade de energia que está a receber é muito alta, né? Os equipamentos podem queimar, é muito baixa, os equipamentos podem funcionar com deficiência. E por falar em qualidade de energia... Por exemplo, para empresas, isso é muito importante, saber a qualidade de energia que está a ter em cada área e evitar queimar de equipamentos também. Jessen Singulana garante-nos eficácia do dispositivo quando se trata de poupar e exemplifica com base em alguns dados de um usuário. Ele gastou em média 17 kW no dia, não é média, gastou 17,4 kW antes que nós montamos o dispositivo. Então, depois que nós montamos o dispositivo, ele começou a ter um consumo de mais ou menos 10. A média passou para 10. Então, ele teve uma redução de 7 kW. Então, se eu for navegar pelas datas a seguir, estamos a ver aqui 10,7 kW, 10,21, 11, 10. Então, a média de consumo dele passou para 10. Pois é, passou de 10 e não mais 17 kW. E o melhor de tudo é que... É possível ver aqui quando eu gasto mais e sabendo quando eu gasto mais, consigo saber o que eu estou a usar. Então eu consigo tomar decisões mais sábias para definir o que devo desligar, o que eu devo ligar, para ter um consumo de energia mais eficiente. E mais, ainda um acompanhamento da empresa, começando mesmo com a montagem. Normalmente nós instalamos, temos uma equipe técnica, não sei quem instala, mas também temos jovens que nós formamos aqui na empresa para poderem poderem instalar os equipamentos nos clientes. Também isso ajudamos, de certa forma, a criar autoemprego para os jovens. E de emprego, bem que os jovens estão a precisar, pois não? Enfim, fica então a dica para quem nem pensa em abdicar dos seus banhos quentinhos, mesmo com a pretensão de poupar energia. As soluções para ajudar a prevenir os acidentes de viação não param. Há aí um dispositivo que vem para ajudar a controlar os limites de velocidade e, consequentemente, a prevenir os sinistros que têm preocupado o país nos últimos tempos. O que será? Descubra já a seguir. Não são poucas as vezes que ouvimos falar sobre a ocorrência de acidentes de viação. Em muitas vezes, o excesso de velocidade tem sido a principal causa dos sinistros. E é daí que, mais uma vez, a Chipefo criou, para além de semáforo solar, um dispositivo para carros que ajuda a prevenir os acidentes de viação. O dispositivo que nós fizemos para os carros é um dispositivo de alerta, em que o condutor, quando estiver a passar em zonas, por exemplo, que a velocidade máxima é 60, se ele estiver a ultrapassar, o dispositivo vai alertar a ele: olha, estás a andar uma velocidade acima do recomendado nesta zona. Na verdade, a ideia é consciencializar o motorista que tem que andar dentro dos limites de velocidade. Dispondo deste dispositivo, a cada tentativa de aumento de velocidade em zonas mapeadas, o mesmo faz um alerta. E se o condutor insistir em ultrapassar a velocidade por um X tempo, o nosso dispositivo tem a capacidade de poder notificar, seja o dono do carro, seja alguma outra entidade que vele por essa situação. E é assim como ocorre. Para além de condutores particulares, há quem mais este dispositivo pode beneficiar. Pode ser o dono da frota dos carros, né? Que é o primeiro lesado. Temos também a polícia, também pode ser envolvida, se for o caso. E a esta altura, será que já há experiências usando o dispositivo? Jessen Singulana
diz que sim. Fizemos um mapeamento aqui em algumas áreas de Boane, Matola, né? Tem Matola Rio. O nosso dispositivo consegue nos dizer que nesta zona tens que andar a esta velocidade, nesta zona tens que andar a 30, nesta zona tens que andar a 40, estás próximo a uma escola, etc. E olha que isso tudo não precisamos de ter internet. O nosso dispositivo funciona de forma automática, não precisa estar conectado à internet e nem a nenhum dispositivo no carro. E por que não mostrar na prática como tudo isso ocorre? Aqui estamos numa zona em que nós mapeamos 20 km por hora, estamos dentro do bairro, mapeamos 20 para fazer os testes. Neste momento o dispositivo mostra que esta zona, a velocidade máxima são 20 km e eu estou a andar a 8 km por hora. Eu vou acelerar. Então pronto, ele já está a emitir um sinal sonoro a dizer que tem que reduzir a velocidade. Então eu vou reduzir e ele cala-se, né? Assim, O motorista tem como saber que, olha, estou a ultrapassar o limite e se continuar a insistir, ele vai notificar por SMS para o dono da viatura, o dono da frota. porém, Esta zona em que entramos agora não está mapeada, por isso que o sinal desapareceu de 20 km por hora, mas mostra-me a velocidade que estou a andar nela. E isso tudo sem ter conexão à internet. bem interessante. Não, nesta primeira fase, Jessen conta que há alguns pontos já pensados para implementar o dispositivo. Gostaríamos de poder trabalhar nesse projeto e pôr em prática, pelo menos a zona de desempenho a Xaixai antes de novembro. Sabemos que essa época é uma linha mais perigosa na estrada, então gostaríamos de ter isso pronto até lá. E a boa nova é que Não precisa de uma montagem específica, um especialista, porque nós desenvolvemos de forma que seja simples, que até o dono da frota do carro pode montar pessoalmente ou com seu motorista, que é algo que só chegas em caixas no carro e já está. Não tem que conectar fios nem nada. A solução já vem pronta. para além de condutores particulares e empresas de frotas de viaturas, há ainda outras pretensões de usuários no futuro. Podemos ter esses dispositivos, por exemplo, conectados com os passageiros, em que o passageiro, quando está na paragem, ele não precisa esperar, ele não chega lá no escuro, saber se o carro está a vir ou não, ele já sabe, usando o seu telefone, que ok, o carro X está a vir, daqui a 5 minutos está a chegar e realmente chega. Então, e isso tudo, se nós temos que usar muitos recursos de internet. E bem que de inovações como estas o país está a precisar.